Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais um episódio do podcast Mais de um Filme por Semana. Eu sou o Paulo Monteiro. Eu sou Marcos Matildes. Quanto tempo, Marcos Tudo Matias? certo? Uma eternidade? Estamos de volta. Estamos de volta depois de um longo período de ausência geral, né, aqui do podcast, A por gente- motivos de que a gente Motivo trabalha. de trabalho, né? É, a gente trabalha e muito, e daí às vezes acontece, né? A gente tirou férias, tem essa questão, né? A gente tirou férias do podcast, mas a gente não tirou férias. Porque a gente Exatamente. continuou trabalhando mais, inclusive. A gente poderia ter combinado para gravar umas 2 horas da manhã, quem sabe daria, né? Seria Quem possível, sabe mas, daria, né? Mas tava meio difícil, né? Tava meio complicado. Mas, senhoras e senhores, voltamos com tudo aqui no podcast Mais de um Filme por Semana, ao vivo na Rádio Cidade em Dia, 89.1 FM, também no nosso canal do YouTube. Hoje, para falar sobre filmes de ficção científica. E quando eu me peguei pensando nesse tema, Marcos Matildes, eu percebi que eu não lembro claramente, assim, tipo de cara, de muitos filmes de ficção científica. É um gênero que eu não costumo assistir tanto. E olha só, é um gênero que eu costumo assistir. Aí, ó. Então a gente vai ter o inverso hoje. Tu vai estar falando dos filmes e eu vou estar ouvindo. Porque... Não, que é isso. porque, na Tu verdade, tem um grande. A gente tava meio que passando uma ideia de lista aqui, né? É. Falando um pouquinho cada filme. E tu viu vários desses que a gente pior que tava eu vi falando, mesmo. então. Eu já vi não- bastante Tu filme. tá. Não Eu tô seja sendo- modesto. eu tô buscando elogios pra mim, no fim das contas. Hum. Ah. Mas pra começar, né? Falar sobre Vamos filmes lá. de ficção científica. Eu vou dizer sobre o filme mais antigo de ficção científica que eu já vi. E que tu deve ter visto também, que é o Viagem à Lua, né? Viagem à Lua, Do sim. Georges Méliès. Perfeito. Aliás, muito boa essa Boa, tua né? análise, Aí, ó, ô, aí, Paulo ó, Monteiro. ó. Sabe por quê? Porque quando a gente pensa nessa questão futurista da mídia, aquelas imagens. Lembra aquelas imagens que milhares de pessoas aí que estão nos ouvindo já devem ter visto? Que é o seguinte, aquelas projeções futuristas dos anos 60. Aham, de como seria... Como seria? E tem um monte de coisa que parece Bom, absurda. O De né? Volta pro Futuro 2, né? Assim, o mundo Sim, em perfeito. 2020 no De Volta pro Exatamente. Futuro 2. E aí, quando a gente pensa no Viagem à Lua, é uma coisa fantasiosa sobre o futuro. É. E foi, eu acho que o primeiro grande ícone nesse sentido, né? No audiovisual, sim, No né? audiovisual, isso, Pra quem não exatamente. conhece, inclusive, Viagem à Lua é um filme do Georges Méliès, que é considerado um dos pais do cinema fantástico da história, assim. Ele é de 1902, então o filme tem mais de um século, né? Apenas. Mais. Mais de um século. E ele é um filme interessante porque ele acompanha um grupo de cientistas que decide literalmente pousar na Lua, né? E daí se depara com a cultura, com outras pessoas, etc. É um filme bem simples, tem só 15 minutos, por exemplo, é bem curto, tem disponível gratuitamente no YouTube. Mas ele vai muito nessa ideia fantástica de futuro que a gente não tem tanto, né? E se a gente, obviamente, voltando para aquele contexto de 1900, era muito mais plausível ter essa ideia fantástica do que tecnológica, porque tecnologia a gente não era muito diferente do que a gente foi ter décadas depois. E tava aquela movimentação tecnológica, justamente, né? A evolução tecnológica tava vindo. Então, Mas, por exemplo, não tinha TV, não tinha ainda. dispositivos Mas essas como telefone, projeções muito, assim. começaram a ser imaginadas. Então, tu pensa assim, o que alguém lá do tempo das pirâmides poderia projetar para o futuro? É, isso aí. Não chega a isso, entendeu? Nunca você conseguiria projetar tanto no futuro. Só que naquela época, com o avanço da tecnologia, já se projetava isso. É. Em 1902, gente. Isso aliás, 1902 que isso foi... O audiovisual foi produzido. Não, a sociedade poderia estar pensando nisso já antes, né? Já estava, né? Mas não tinha possibilidade de gravar um audiovisual que durou até hoje, inclusive. Então eu acho essa visão muito bonita, assim, nesse sentido, né? Muito, muito interessante a gente ver essa análise. Eu concordo. Agora a gente vai pegar ali a lista, uma lista aleatória que a gente pegou aqui, que é do Tech Tudo, né? Tem uma lista aqui do Tech Tudo, os 30 melhores filmes de ficção científica de todos os tempos. A gente deu uma repassada nela. Não necessariamente que sejam os 30 melhores filmes. Exatamente. Certamente e também nós são, não estamos inclusive. seguindo essa lista, mas aqui tem alguns nomes bem interessantes. E bastante populares, inclusive, né? Como, por exemplo, aí eu concordo que é o melhor filme de ficção científica de todos os tempos, pelo menos que eu assisti, que é 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick, de 1968. É inacreditável como tudo que vem de ficção científica depois de 2001 bebe de alguma maneira da fonte de 2001. Sem dúvida. inacreditável. E é um filme profundo. Muito. Ele é um filme muito profundo. Bem,
eu não preciso chegar muito longe. Isso aqui é o Monolito, né, gente? Ah, Se você já assistiu o verdade, filme, isso aqui é o Monolito, é o tá? Monolito. Então pronto, né? Não precisa ir muito longe. É um filme atual. Atual, Ele é de 68. Faz, 68. portanto, quase 6 décadas. Exatamente. 57 anos. 57 anos, exatamente. Perfeito. E ele ainda é atual. É um filme muito bom, muito profundo. O Kubrick, ele, O Kubrick né, é um dos ele tem uma melhores diretores magia, né? americanos de todos os tempos. Ponto. E, cara, aliás, me deu uma vontade, na hora que eu tava vendo essa lista, me deu uma vontade de rever esse filme. Se você nunca viu, vai assistir. Porque assim, ó, tudo que a gente vê de ficção científica, e eu acho que a ficção científica que a gente tem acesso hoje, ela é muito mais anos 80, 90, 2000 e hoje, né? Dificilmente se vê, se a gente fala de um público mais geral, né? Se vê ficções científicas muito antigas. Não que não existisse, existiam, mas um público geral não costuma assistir. Mas é inacreditável como todas, absolutamente todas, bebem da fonte de 2001. Eu tô falando de filme, eu tô falando de série, eu tô falando de quadrinho, eu tô falando de jogos. Tudo do âmbito da ficção científica, em algum momento vai beber da fonte de 2001, Odisseia no Cara, Espaço. e é lindo, né? E É nenhum lindo. consegue ser tão profundo quanto o 2001. Cara, visualmente é inacreditável. Visualmente é É inacreditável. um filme de quase 6 décadas e ele é melhor do que a imensa maioria, se não todos, visualmente que a gente tem hoje em dia. Não, e a poetização da imagem nesse sentido. Quando tem, por exemplo, né, olha só, você tem o Homem da Caverna lá, né? Né? E aí... Começa nossa, essa trilha chega a me arrepiar. E aí você tem a presença, a chegada do monolito. E o nascimento da violência. Exatamente. Olha isso, cara. É um alerta para a questão tecnológica e tudo mais. Enfim, mas é muito profundo e é muito bonito a forma como ele coloca isso. O contraste, né? Forte. Porque o monolito é literalmente um bloco... Um bloco de negro, pedra gigantesco, escura. em contraste com algo que é visualmente, óbvio, é muito antigo. Como essas questões contrastam e geram dúvida, né? Geram suspense e a dúvida gera violência. É muito interessante a forma como ele faz isso. E o monolito tá ali. Ele não é explicado, ele não é... Ele simplesmente está ali. Ele não traz respostas. Ele só existe e ele traz dúvidas com isso, né? E os questionamentos ficam a cargo de quem tá vendo. Eu acho isso genial. É fantástico. E daí a gente avança no filme, por exemplo, depois ele vai tratar sobre essa questão do personagem principal, tendo que fazer uma missão no espaço, então tendo que lidar com a solidão e com o HAL robô. É o HAL 9000, né? Eu não lembro o nome. Eu acho que é HAL dele, 9000 o nome mas do o robô. robô, ele simplesmente começa a agir de forma diferente. Assim. E assim, a gente viu, por exemplo, a TARDIS é de Doctor Who. De Doctor Who, né? Mas é de Interestelar, que é... eu não vou lembrar qual é o nome do personagem. Mas enfim, a gente tem ideia de uma Alexa, 2001. A gente tem o robô aspirador, 2001. A gente tem a ideia de um robô do mal, 2001. Então tem toda essa inteligência... Exterminador do Futuro, né? Exterminador do Futuro? Vem dali. 2001. Então essa dinâmica de um humano tendo que confiar num robô para o seu destino no espaço e como isso vai andando pelos séculos, pelas décadas, pelo espaço e tempo. É incrível. Fantástico. Não tem como ver, por exemplo, Interestelar e não olhar para... Não digo nenhuma coisa, digo muitas coisas de 2001, Odisseia no Espaço. Você não consegue ver Star Wars, a primeira cena de Star Wars, ou Rogue One, se a gente falar do final de Rogue One, por exemplo, que linka que com a começa primeira no primeiro, né? E você não vê o corredor ali da nave de 2001. Isso. Então, assim... A parte visual perfeita. A parte visual de uma nave. Depois, quantos filmes que a gente vai ver depois? 2001, Odisseia no Espaço. É perfeito. Então, um filme fantástico. Fica a dica, se o pessoal gosta de ficção científica, tem que assistir 2001, E Odisseia no olha, Espaço. vai com calma e com atenção, porque, porque é um ele é um filme que filme lento, precisa, né? é um filme que precisa de atenção, assim. Não dá pra assistir conversando com um amigo aí enquanto fica viajando. Presta atenção que... E, aliás, eu vi pelo menos... Na época que eu vi ele a primeira vez, eu vi pelo menos umas 3 vezes seguidas. Eu vi só uma vez na vida, sabia? Eu vi umas 3 vezes seguidas e depois eu não vi mais. Eu quero revê-lo. Tenho que reassistir. Nessa lista tem filmes também, como por exemplo, Alien. Aqui traz Aliens o Resgate, mas eu vou puxar o Alien o Oitavo Passageiro, que é o filme Que é o primeiro, né? Que é o primeiro de 1978. O Resgate é o segundo, de 86. Porque o Resgate ele é bastante sci-fi, ele é bastante ficção científica, mas ele
ele puxa pra uma ação, né? O Oitavo Passageiro é de 79. 79, isso mesmo. E ele é um terror com a ficção científica. Eu acho fantástico, fantástico. Como eles conseguem. Porque, por exemplo, ficção científica vai dar ideia de algo tecnológico, mas algo também desconhecido, né? E como como essas duas questões contrastam. E o Alien Oitavo Passageiro é isso. Tem a nave, que é puramente tecnológica, tem uma sociedade tentando viver num mundo futurista, e temos uma espécie em conflito com esse cenário, né? Que é o próprio Alien. E putz, é fantástico. O primeiro filme é fantástico. E essa ideia que tu falou do terror, se a gente for pensar nos filmes sobre alienígenas, sempre é invasão, né? Sempre ele tá querendo matar a gente. Chegando na Terra, É o etc. medo do desconhecido que o ser humano tem, né? O Isso. medo do desconhecido, o medo do escuro, o medo do desconhecido, o medo que a gente não vê, a gente não sabe que tá lá. Então, e isso tá muito presente nessa questão dos povos alienígenas, porque a gente não tem conhecimento do que eles vão fazer quando chegar lá. Então é o medo, né? E nesse filme ainda mais, porque esse filme tem literalmente o Alien, né? Exatamente. O Alien que é gerado ali, cresce, etc. E o que vai... Ele mal aparece no filme. Só que o que vai te dar medo é a ideia de que ele pode estar ali em qualquer lugar. Exatamente. E ele pode estar na tubulação, ele pode estar no escuro. E esse filme ele é muito bem filmado, cara. O Ridley Scott ele é fantástico para fazer esse filme, porque ele utiliza muito dos pontos em escuro da nave, né? É o contraste com uma luz ou outra que passa pela grade. Putz, é fantástico. Você tá citando o Oitavo Passageiro ou o Resgate? O Oitavo Passageiro. O Oitavo Eu não Passageiro. gosto muito do Resgate, sabia? É? Não gosto muito. O Resgate, eu acho que ele é dirigido pelo James Cameron. Dirigido pelo James Cameron. Ele é muito mais ação, assim, né? Ele é muito mais tiro, etc. Mas eu gosto muito mais do Alien Oitavo Passageiro. meu Nessa filme lista preferido. especificamente tá o Resgate, porque daí ele cita aqui, né? Aqui na lista do Tech Tudo. Cita justamente a questão tecnológica. É verdade. A personagem da Ellen Ripley, né? Da Sigourney Weaver. Sigourney Weaver. Ela é encontrada em sono criogênico 57 anos depois. E aí tem todo esse desenvolvimento. Tem muito mais elementos de sci-fi, né? Nesse Exatamente. sentido. Mas eu prefiro muito mais o primeiro. Eu quero trazer um que não é bem ficção científica. Eu tava até, inclusive, falando sobre isso com o Paulo, porque eu sou muito fã que é Star Wars. Né? Eu sou muito fã de Star Wars. E aí, se a gente pensar em Star Wars, eu sou, cara. Eu sou. Não dá pra perceber, né? Isso, né? Mas assim, a gente entende os aspectos tecnológicos da coisa e por isso que se encaixa no sci-fi. Porém, é muito mais fantasioso do que científico. As leis da questão científica da coisa não interferem tanto na história de Star Wars, e sim a questão fantasiosa da força. Só que tem a ideia do Só que espaço, tem as naves, espaço, os droids, tudo isso que fazem um bom elemento aí de um filme de sci-fi. Então, Star Wars, pra mim, né? Aliás, não posso deixar de dizer que é o filme preferido nesse sentido. E também, eu acho que vai nesse ponto de que a ficção científica ela pode abranger vários gêneros, né? A gente fala sobre o um terror. cenário, né? Ficção científica é um cenário. Uma característica, né? Então a gente pode falar sobre o terror com Alien Passageiro. É o pano de fundo. É o pano de fundo, que por 30 anos eu pensei que era plano de fundo. Depois que era pano e não plano. Então é o pano de fundo. Perfeito. Justamente, como você pode abordar fantasia nisso. Se existe fantasia na nossa década, na nossa realidade, porque não existe no futuro também. Exatamente. A gente tem outros exemplos nessa lista aqui também, como por exemplo, Mad Max, A Estrada da Fúria. Eu acho interessante, mas eu não sei se eu considero bem um sci-fi, assim. Então, é o futuro distópico, né? Mas o futuro distópico necessariamente é um sci-fi, né? Mas a parte tecnológica da coisa, daquela cyberpunk, né? Aquela coisa meio cyberpunkesca. Nossa, eu inventei um termo agora. Mas é porque o próprio Mad Max não tem muito cyberpunk, né? Mad Max são tudo que tem a gente já conhece hoje. Tipo... Sim, justamente porque é distópico, né? Mas aí, então, já que tu tá falando de Mad Max, eu falo de um clássico chamado Blade Runner. Blade Runner é... Pô, e Blade Runner foi um fracasso, né? Você sabe disso na história, época, né? Isso é que é incrível, né? Hoje ele é consagrado. Hoje ele é um dos melhores filmes... Eu considero um dos melhores filmes de ficção Os Replicantes e o Harrison Ford também, que estavam muito em alta, né? Depois de Star Wars. E de Indiana Jones. Indiana Jones. Ele fez Indiana Jones logo depois. E, cara, Blade Runner é um ponto fora da curva, assim, porque ele é um filme... ele é um filme sci-fi, mas ele é um filme noir, sabe? Exatamente. De investigação. Entramos, nos reafirmamos aqui, né? Exatamente. Então, ele é um filme de ficção científica pelo todo o contexto dele, dos cenários, dos robôs, etc. Mas ele é um filme de investigação noir, que pra quem não conhece, né?
é aquele gênero que a gente teve muito nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos, 50 também, de investigação policial, que são aqueles filmes mais cadenciados. Aquela coisa mais obscura, aquele clima, né? Aquele Noir é cenário. noite em francês, né? Isso, isso. Aquela coisa mais obscura, do investigador com o chapéu e a Isso, fumaça do charuto. E Né? deu contraste, por exemplo, é uma imagem que eu tenho muito fresca na cabeça, né? Que é do ventilador de teto girando lentamente e a luz entrando pela cortina e pela persiana. É esse cenário. E daí o Ridley Scott pega essa atmosfera, né? Esse clima no ar e traz para um contexto de ficção científica. Esse clima no ar, né, cara? Esse clima no ar, né, cara? É verdade, cara. Tá no ar. Mas traz pra ficção científica, por exemplo, pros prédios, pros carros que voam, pras armas que não são pistolas, e sim são piu-piu do tchu-tchu do Star Wars. Sim. E pro investigador que tem que descobrir quem é robô e quem é humano. E aí que tá dando a treta. Que é uma questão que a gente... Dos replicantes lá, né? tem que descobrir quem nessa sociedade é um replicante, ou seja, um robô, e quem é um humano. Putz, esse filme é bom, né? É bom. Bah, quanto mais eu falo, mais eu quero ver. Cara, mas agora tu me fez lembrar de outro filme, que é o Minority Report, Bah, que é um Steven baita de um Spielberg. filme. É Spielberg, né? Então, eu li sobre isso esses dias. O Tom Cruise falou com o Spielberg num filme antes que eles fizeram, por algum motivo, eles tiveram relação ali, não sei se o Tom Cruise Vou fez achar, com ele, vou enfim. achar. E aí ele falou assim, eu quero fazer um filme com você. Então tá, então a gente vai fazer um filme junto. E aí eles discutiram ideias e fizeram o Minority Report. Ah, filmaço. Então assim, ó, um filmaço, cara. Olha, e você tava falando sobre essa questão do replicante, e eu lembrei da cena específica que o Tom Cruise vai mudar o olho. Ele tem que fazer aquela Aham. cirurgia e tem que trocar a cor dos olhos porque ele tá fugindo, né? Sim. Então, e é muito interessante. E é ficção científica nesse sentido, né? Porque tem toda essa questão tecnológica da polícia e como a polícia... É muito interessante o mote. A polícia consegue prever os crimes. Exatamente. E Só ela que é questão prende as pessoas... De minutos, assim, né? Não, é muito rápido. Tipo, eles têm uma espécie, vamos dizer assim. Eles têm um tipo de pessoa lá. Um grupo de pessoas que estão nessa função. lá nessa função específica. Não necessariamente estão lá porque querem, mas enfim. Eles Essa é conseguem outra prever o discussão. futuro e existe todo um mecanismo para que esse futuro consiga ser apurado pela polícia antes do crime acontecer. Então a polícia tem que, tipo, voar para poder chegar, porque é bem antes de acontecer mesmo. Só que aí a gente entra numa questão ética da coisa. Se eu não cometi o crime, eu cometi? Eu sou o culpado por ele? Eu vou Porque ser preso? eu não cometi o tal do assassinato ou o tal do crime, enfim, que seja. Mas eu vou ser preso pelo crime, porque eu teria cometido. Então isso é muito louco. E aí, depois acontece toda uma reviravolta em relação a esse tipo de previsão do crime, que coloca o Tom Cruise, que é um dos investigadores que comanda esse setor ali específico, em xeque. E ele tem que fugir. E aí, enfim, se desenrola um filme muito bom, uma ação, ação, mistério, ficção científica. enfim, é muito bom. E o Tom Muito bom Cruise é mesmo. aquele personagem que ele sabe fazer esse tipo de protagonista, né? Sabe. Porque ele é o cara de frente desses policiais e até o momento que ele é o cara fugitivo, por exemplo. E essa ficção científica ela é muito interessante também, porque por mais que ela lide com esses elementos super futurísticos, assim, se passa numa sociedade muito normal, assim, né? Então, as casas são iguais, os carros também são iguais, se eu não me engano, não tem carros muito diferentes. Os prédios são iguais. Você tem o submundo, Isso. tem aquela coisa Então a mais... gente não vai para uma estrutura de sociedade que está muito diferente. Não, são estruturas muito iguais com esses elementos futurísticos, né? Então, putz, é um baita no filme. Falando sobre esse tipo de filme também, veio um na minha cabeça que agora eu já esqueci. Foi um negócio muito rápido na minha cabeça. Agora eu esqueci, vou ter que lembrar de novo. Mas se a gente passa novamente pela lista da Tech Cara, Tudo, eu vou citar alguns pra gente não entrar muito, porque senão a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas assim, ó, Planeta dos Macacos, 68. o clássico. O clássico é futurístico, né? É um sci-fi, se a gente pensar nesse sentido. Ela é um baita de um filme, 2015, que é quase a nossa realidade, né? Se a gente for pensar, ele tá muito perto. Desses filmes é o mais... Com a inteligência artificial mais como atual, tá. assim, né? E é muito interessante, daí não é ação, não é mistério, não é... É um drama. É um drama. E um drama mesmo, assim, né? Dramaço, assim, drama, né? um melodrama. Exatamente. Envolvendo uma tecnologia superior, vamos dizer assim. Então é muito interessante. Pra quem nunca não sabe o que não conhece o contexto de Ela é um filme dirigido pela Sofia Coppola
e que acompanha um homem numa sociedade mais avançada que ele se apaixona por uma inteligência artificial. A Só inteligência artificial é muito, vamos dizer assim, é muito inteligente, ela é muito é muito boa, né? comum. Ela é muito E muito comum, muito assim, comum, muito o acesso, usada. né? Só que a inteligência nesse quesito, ela existe apenas por voz. A gente não vê imagem. Ela é uma assistente tipo Alexa nesse sentido, né? A gente É, citando aqui. é como se apaixonasse pela Só- Alexa. Exatamente, só que ela não é tão mecânica. Ela Ela é- é muito ela tem fluida, muito natural, ela personalidade. tem personalidade, ela fala com ele com a voz da Scarlett Johansson. Que é absurdo. Eu também me apaixonaria pela voz de Scarlett Johansson no meu ouvido Eu o dia penso em inteiro, outras, né? mas tudo bem. A voz do Russell Crowe. Boa, Não, o Russell Crowe nem é lembro a voz interessante, do Russell Crowe. mas é interessante, Mas enfim. Ryan Gosling tem uma voz feia. Ryan Gosling, É meio fininho assim. I'm just... não cabe muito. Cara, eu acho que não. Vamos fazer um podcast só pra analisar Só de as vozes, né? As melhores vozes do As melhores cinema. vozes. É. E aí, Marlon Brando. Essa Vou ficar relação- pra sempre nessa É, discussão. acabou-se. Acabou-se, esquece. Não fala mais sobre ficção científica. essa relação do personagem do Joaquin É do Joaquin Phoenix, exatamente. Com, Num papel que não faz de louco, né? Acho que um exatamente. dos últimos papéis do Joaquin Phoenix que ele não é louco. Que Ele é sempre louco. Ele é uma pessoa frágil naquele sentido. Ele tá numa posição frágil e ele acaba tendo essa relação com a máquina. E aí, cara, dá pra fazer muitos questionamentos. Como, por exemplo, né, a questão comercial da coisa. Por que se vende dessa forma? Porque faz sucesso. Então, né, é essa armadilha da venda, do comércio, E daí da pega uma mecânica. discussão, por exemplo, mas que absurdo, nunca me apaixonaria por uma inteligência artificial. Gente, já tem matéria, as pessoas estão se apaixonando e casando com inteligência artificial. Uhum. Tipo assim, tem inteligências feitas para relacionamentos. Então Exatamente. existe, tem pessoas que estão em namoro, entre aspas, com inteligências artificiais. É estranho? É. Mas é verdade, né? E quando a gente para pra uma discussão um pouco mais profunda, né? É meio que tentar fugir de uma situação real. Tipo, a pessoa frágil que não tem companhia, se ela encontra a companhia de uma inteligência artificial, Que não a julga, que não a questiona. como é que Então tu é vai- muito mais fácil lidar, pois né? como é que tu vai criticar esse cenário, né? Exatamente, é complicado. É uma discussão muito, muito interessante. E a internet cada vez mais simbiótica com a gente, né? Todo momento grudado na gente. Então aí é complicado justamente. Exatamente. Cara, tem muitos filmes aqui, a gente tá chegando no fim, mas tem muitos filmes que vale citar. Então vamos lá. Duna 2, Duna, enfim. Matrix, de 99, um clássico. Absurdo. Com certeza, a gente não poderia ficar de fora. Outro filme que fala sobre inteligência artificial. Também. Exatamente, fala sobre como a sociedade pode ficar depois de muita tecnologia a ponto de o ser humano ficar em segundo plano, né? Esse eu acho que é muito interessante. Exatamente. E a gente tem Avatar, Avatar, James Cameron. que também recente. é fantasioso pra caramba, mas O Wall-E. O Wall-E, claro. É o Wall-E, o Wall-E. É o Wall-E. Muito bom. Jurassic Park, Jurassic Park também. que tem essa mistura muito interessante Deixa eu falar sobre o filme que tá aqui nessa lista também, que eu adoro. Talvez seja, inclusive, um dos meus filmes preferidos de todos os tempos, que é O Enigma de Outro Mundo, que é um filme de terror dirigido pelo John Carpenter, que ele é ficção científica. Ele é mais ou menos, assim, bem mais ou menos. É porque uma expedição que vai para uma ação na Antártica de pesquisa. E lá as coisas começam a dar errado, assim, sabe? Tipo, alguém se tem ideia de uma intervenção alienígena naquele espaço com aquelas pessoas, só que não sabe quem é quem e quem não é. Pô, filmaço. Filmaço absurdo também de ficção científica. A gente comentou anteriormente também, fora dos microfones, sobre o excelente A Chegada, do tem Denis A Villeneuve. Chegada. É verdade, A Chegada. Esse filme é um drama de ficção científica muito difícil, muito denso. Talvez um dos mais densos aí da carreira do Denis Villeneuve. E ele acompanha... tem uma ideia muito diferente de alienígenas, né? Os alienígenas, eles chegam na Terra, eles não são... Eles não explodem ninguém, Não, assim, e eles não são eles tipo, ficam quietinhos. figuras tocáveis, né? Palpáveis. Eles se manifestam por meio de sombras e fluidas. E por meio dessas sombras fluidas, eles vão tentar se comunicar com uma linguagem que não é nossa. E isso vai falar sobre futuro, sobre passado e sobre presente. Cara, que filmaço, sério. Que E é uma filmaço. das grandes. É um dos grandes recursos da humanidade, né? Há A linguagem. muitos anos. A linguagem, sem dúvida, mas há muitos anos a humanidade já envia sinais de rádio, já envia disco com música do Elvis, dos Beatles, enfim, não lembro agora. É do Elvis, É do Elvis, eu acho.
pro espaço, esperando que eles consigam entender a nossa. É uma ideia totalmente louca se a gente pensar que eles não necessariamente vão entender o que tá com aquele tipo de linguagem, porque é nossa, E é né? aquela coisa, né? Tipo assim, a gente tem uma ideia de tempo, nossa, é, que não impede, dentro da ficção científica, óbvio, né? Que quem está aqui está necessariamente no nosso tempo, por mais que estejamos ouvindo, né? E é essa a discussão que o filme também vai trazer. A gente está se comunicando com alguém nesse momento, mas será que a mensagem daquele momento está sendo produzida naquele momento, nesse momento E mesmo, se a gente ou pensar pro em futuro? dimensões, porque a gente consegue ter acesso a 4 dimensões, né? Filmaço, Nós. filmaço. Então, enfim. Filmaço, E a filmaço, quinta filmaço, dimensão, filmaço. será que existe? A Enfim, tem todo. sexta, a 18ª, Tem várias 43ª. Cara, a gente não pode encerrar antes de falar de Interestelar, Verdade. porque Interestelar E talvez realmente é seja um ícone. E talvez seja um dos mais democráticos, assim, da ficção científica. Ele é muito bom, mas também não foge muito. Ele não entra em uma loucurada muito grande, fantasiosa. ele Ele tenta é ser bem um pouco ficção científica palpável, nesse assim, sentido. né? Mas é muito bom. Ele tem um conteúdo muito bacana. A forma como o personagem do Matthew McConaughey Eu adoro ele. interage com as pessoas que ficam, né? Aham. É muito interessante, enfim. Tem todo. Não pode. E Gravidade também. Gravidade é bem legal. Filmaço também. E também... Me está acabando. o tempo. tem mais o que eu queria aqui. Tem muita Dois Macacos. coisa. Tem Dois Macacos também, que é muito bom. Muito Nesse bom eu não filme. vi. Expresso da Manhã também é muito bom. Expresso Perdido da em Manhã Marte. é bom. Muito bom. Distrito 9. Pô, Distrito 9 é bonzão também. Mas sobre Interestelar, uma única coisa que me pega pouco agora em Interestelar, eu achei muito explicatório. É a coisa que não tem em 2001, né? 2001 Sim, ele não se explica, só se sente. Só se sente. Putz, Interestelar só faltava o Nolan abrir assim a porta, sair ali. Não, é isso, cara, é muito explicatório. Mas isso faz ele democrático também, né? Exatamente, perfeito. Gente, muito obrigado pela companhia de hoje. Mais de filme por semana vai ficando por aqui. Forte abraço, até semana que Até vem. mais. Tchau, tchau.